Olá, seja bem-vindo a mais um Cristianismo Sem Cortes. O de hoje nós vamos tratar do texto que nós estamos vendo lá de Filipenses. Lembrando, nosso Cristianismo Sem Cortes, ele se compõe de dois grandes livros, assim por dizer, né? Ele tem o de Marcos, do qual nós já estamos no capítulo 4, e agora Filipenses, que chegamos ao capítulo 2, verso 1 até o verso número 8. A leitura diz assim, das Sagradas Escrituras: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Só até aí, é só até o verso número 8, que nós vamos tratar no dia de hoje. Bom, a carta de Filipenses, como nós estamos vendo, ela trata sobre o amor mesmo em meio às dificuldades. A gente vê Paulo feliz mesmo estando preso. E aí a gente fala, como isso acontece? Porque o amor, ou a felicidade e a alegria de Paulo não está nas situações, por assim dizer. A alegria de Paulo está em Cristo Jesus. Então ele fala assim, eu estou em algemas, eu estou preso, eu queria muito estar com vocês, mas eu continuo feliz porque a minha felicidade é Jesus Cristo, minha felicidade é Deus. E esse é o ponto central de Filipenses, e por isso é considerada a carta da alegria, por assim dizer. Então Paulo vai falar como ele está feliz, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a algemas, mas ele está feliz. E ele fala assim, eu sou feliz porque o evangelho está sendo divulgado, está sendo espalhado. Alguns espalham isso por inveja, outros espalham porque falam de verdade, mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. E então a gente chega aqui no capítulo 2, a partir do verso 1. E aqui a gente percebe algumas coisas sobre como Paulo mostra para nós agora como a gente deve se portar no mundo, como a gente deve andar nesse mundo, como a gente deve se guiar nesse mundo. Uma vez que eu e você somos cristãos, somos seguidores de Cristo, nós temos que fazer conforme Cristo assim nos instruiu. O próprio apóstolo Paulo fala, nós temos que ser imitadores de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo. Ou seja, nós temos que aprender a imitar Cristo, da forma que Cristo veio e agiu. A gente percebe isso no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu e você vemos algum super-herói grandioso, por assim dizer, ou algum grande astro, seja do cinema, seja do esporte, a tendência das pessoas é querer parecer aquele astro. Quer ver um exemplo prático? Para os mais velhos, vão lembrar uma vez que o Ronaldinho Fenômeno fez um corte de cabelo que era só um cotoquinho aqui assim, Depois você pode até procurar na internet esse corte aí. E assim que o Ronaldinho fez esse corte, que era rapado e deixava só um filete de cabelo aqui, um monte de crianças da época fizeram o mesmo corte de cabelo. Um monte de jovens, adolescentes e às vezes eu acho que até adultos fizeram o mesmo corte de cabelo que o Ronaldinho Fenômeno tinha feito. E a tendência era imitar o Ronaldinho Fenômeno. Então a gente tem essa tendência de imitar aqueles que a gente gosta, os nossos ídolos, os nossos heróis. Então essa é a imitação. Só que aqui no nosso texto de Filipenses é para nós imitarmos Jesus Cristo. E Paulo começa aqui no verso de número 1 até o verso de número 4 ali, mostrando como que nós devemos imitar o nosso herói, seria Jesus Cristo.
Primeiro verso, número 1, o que nós temos que fazer é viver de modo digno do Evangelho. Ele fala, se tem alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se tem entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria da mesma maneira. Olha só, ele fala assim, que tenhais mesmo amor, unidos de alma e o mesmo sentimento. São coisas que vão trazer para nós uma unidade dentro da igreja, um pensamento correto. É como nós devemos viver no nosso dia a dia. Essa é a base, é a base da igreja, essa é a base minha e sua. Você já reparou quando você tem amigos e tem um assunto em comum com eles, e mesmo que você discorde, vocês conseguem conviver bem? Dá um exemplo lá dos esportes. A gente vê que a gente pode ter pessoas que torcem para times diferentes e eles vão fazer brincadeira quando o time do outro perde ou o time do outro ganha. Mas eles conseguem conviver e conversar sobre esse assunto, seja futebol, basquete, vôlei, badminton, tênis de mesa ou qualquer outra coisa. Eles conseguem conversar sobre esse assunto sem propriamente ter uma grande rixa sobre isso. Então, o nosso padrão como cristão é pensar e ter a mesma base de pensamento. E a base de pensamento aqui, que Paulo coloca em Filipenses, tem a ver o próprio Cristo, que é exatamente o que ele se refere a partir do verso número 5. A base aqui é o amor ao próximo. Então, entranhados afetos, nós temos que completar a alegria do outro. Mas como que a gente faz isso? Tendo o mesmo amor, unidos na mesma alma, tendo o mesmo sentimento uns com os outros. E qual que é esse sentimento? De caminhar para o mesmo rumo, de andar, pensar da mesma forma, agir da mesma forma. Essa palavra do verso número 2 aí, ter o mesmo sentimento, se refere a essa mesma questão, caminhar para o mesmo lado. Pensar a mesma coisa, agir da mesma forma. E aí isso fica claro para a igreja por quê? Porque é simples. Se Jesus Cristo veio para servir, o que seria de nós então? Ou qual seria a nossa função no dia a dia? Lembre-se, se eu e você imitarmos aqueles que são os nossos heróis, os nossos ídolos e coisas do gênero, e Jesus Cristo veio para servir, e nós nos consideramos cristãos, seguidores de Cristo, nós deveríamos seguir o que Cristo veio fazer. E a pergunta é, como eu e você, como igreja, estamos agindo nesse sentido? Será que nós estamos servindo da mesma forma que Cristo veio para servir? Será que nós estamos amando ao próximo? E lembre, amor é sempre atitude. Estamos agindo em favor do próximo como deveríamos agir? Essas são as perguntas que a gente se faz aqui, E aí onde ele vai falar, verso número 3, fala, não faz as coisas esperando retorno dos outros, não faz as coisas esperando vanglória, não faz as coisas esperando partidarismo ou separar os outros, mas pelo contrário, considere o outro superior a si mesmo. Considere o outro superior a você. Entenda que o outro está sempre num patamar acima do seu, não você acima do outro. Por quê? Porque se você está acima do outro, você não vai se importar muito para ele. Você quer ver como isso funciona? Saiu recentemente um filme de explodir a mente no Netflix chamado O Poço. É um filme que traz uma série de questionamentos, é um filme de final aberto, que é aquele tipo de enredo que é você que vai tomar a decisão de como você quer que o filme acabe, e ele trata de uma forma de reflexão sobre a sociedade, sobre o mundo. Ele tem uma série de referências religiosas, tem uma série de referências literárias, e é um filme muito bom. E no filme consiste em um poço dividido em níveis. A cada nível corresponde 2 participantes, ou 2 pessoas. E a cada nível que você tem, quanto mais embaixo, seria
pior do que mais em cima. Porque no nível 0, que é o primeiro nível, todo dia desce um banquete. E esse banquete é uma plataforma cheia de comida. E essa plataforma passa nível a nível para os níveis de baixo. Só que quanto mais embaixo dos níveis, menos comida chega. E isso é claro da gente perceber lá. Por que isso acontece? Por causa do egoísmo humano, por causa do pecado humano. E a crítica do filme é uma dessas, onde nos níveis superiores as pessoas comem, de maneira que as pessoas no nível inferior não conseguem comer porque não se chega comida lá embaixo, certo? A ideia aqui, uma das frases lá do nível é: a gente tem que fazer a comida chegar nos níveis mais baixos do poço. Só que como é que a gente vai fazer isso se os de cima, se os do nível superior não deixam comida para os níveis inferiores? Então, quando a gente está num nível, ou quando a gente acha que é superior ao outro, a gente não fala assim: não vou servir ele não, porque eu sou maior do que ele. Eu não vou servir ele porque eu não estudei para isso. Eu estudei para brilhar, estudei para ser famoso, eu estudei para não sei o que. Eu não vou servir o outro que é mais baixo do que eu. Quando Paulo fala aqui em Filipenses, ele fala: ó, pelo contrário, meu irmão, pelo contrário. Você tem que entender exatamente o contrário. Que o outro sempre vai estar acima de você. Quando você entender isso, você vai caminhar da maneira correta. Quando você olhar o outro com os olhos de Cristo, você vai caminhar da maneira correta. Ah, mas o outro é pecador. Sim, e você também é. Todos nós somos. Mas nós sempre temos que olhar com os olhos de Cristo. E aí é exatamente o ponto-chave aqui, que Paulo está falando: ó, precisa ter unidade. Os afetos têm que ser entranhados, têm que ser conjuntados um com o outro. Isso não pode ser separado por qualquer briguinha. A igreja tem que permanecer firme e unida, independente dos conflitos que tem. Tem que permanecer caminhando juntos, independente dos conflitos que tem. Precisam ter a mesma mente, o mesmo amor, o mesmo sentimento, a mesma direção. É isso que a igreja precisa ter. É isso que a igreja precisa caminhar rumo a isso. A ideia é olhar para a vida do outro e perceber assim: qual é a dificuldade que o outro tem? Como eu posso ajudar o outro na dificuldade dele? Ele está tendo problema com o quê? Essa é a vantagem da igreja, porque onde um é fraco, o outro é forte. E onde o que é forte, ele tem áreas em que ele é fraco. E aquele que era fraco em uma área, ele é forte em outra área. E dessa maneira a gente caminha juntos e aprende a lidar no mesmo espírito, na mesma mente, no mesmo sentimento e no mesmo rumo. E essa é a beleza da igreja. É aqui, ó, é estudando a boa teologia, é estudando as escrituras que a gente vai aprender a como lidar com esses problemas na igreja, a como lidar com fofoqueiros dentro da igreja, como lidar com mentirosos, com lascívios, com idólatras, com assassinos, com invejosos, com adúlteros, com uma série de tipos de pessoas, com viciados. É olhando para as escrituras, estudando e colocando o outro acima de você. E olhando com os olhos de Cristo que a gente vai conseguir fazer a igreja caminhar em unidade aqui. Lembre-se primeiro sempre de quem você era e do que Cristo fez por você. Você era perdido, você era pecador, você era aquele que merecia o inferno. E Cristo mesmo assim foi lá, te salvou, trabalhou na sua vida e então te deu a salvação, sem você nem merecer essas coisas. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe claramente que é apenas a atitude de Deus que nos trabalha a nossa vida, nos disciplina, nos restaura e nos reconcilia. Agora, o segundo ensinamento que o texto nos traz tem a ver aqui, ó, a partir do verso de número 5 em diante, mostrando a respeito do exemplo de Cristo.
Se Paulo está falando assim, ó, nós temos que ser imitadores de Cristo e nós temos que colocar o outro para servir da mesma forma que Cristo serviu, e aí a pergunta fica, como Cristo serviu? Então ele começa o verso número 5. A gente tem que ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Se você olhar lá, o verso 2 também vai falar quase a mesma coisa lá. Nós temos que completar a alegria do outro, de modo que nós pensemos a mesma coisa e tenhamos o mesmo amor, e unidos na alma e tendo o mesmo sentimento. E aqui volta a mesma frase, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? Verso 6. Pois Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se a semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a sua morte. Olha só, chegamos ao padrão do qual nós temos que imitar. Estou falando assim, nós temos que ser imitadores de Cristo, e como que Cristo fez? Cristo se humilhou, esvaziou-se e tomou uma carcaça humana, uma carcaça limitada, para que então pudesse nos salvar. E aqui fica bem claro, temos que deixar bem claro que Cristo é Deus. Cristo é Deus Pai, a gente tem Deus Pai, Jesus Cristo, que é o Deus Filho, e o Espírito Santo, todos os três são Deus. Todos os três são iguais em poder, em infinidade, em magnitude, em glória. Então, Cristo é Deus. E o que Cristo faz? Ele se encarna, ele se esvazia, ele toma um corpo humano, ele se humilha ao ponto de se encarnar num corpo limitado para poder salvar aqueles a quem ele ama. Está vendo a diferença quando a gente fala que tem que imitar a Cristo? Olha a diferença que Cristo de fato faz. Se imitar a Cristo, quanto Cristo se esvaziou e se humilhou para se encarnar. E hoje eu e você não queremos servir o outro irmão porque achamos que isso já é diminuir demais quem nós somos. É diminuir demais quem nós somos. E isso não está certo. Cristo se humilha, ele é encarnado. Essa é a missão que foi dada a ele desde lá do Antigo Testamento, onde o Messias teria que vir para consertar os erros da humanidade. Mas para consertar os erros da humanidade era necessário que ele fosse humano. Então por isso Cristo se humilha, se encarna e paga os erros da humanidade aqui. Quando a gente olha para isso, Cristo é obediente até a sua morte. Cristo morre pelo seu povo, Cristo ressuscita pelo seu povo. Cristo vive pelo seu povo e Cristo reina até hoje lá pelo seu povo. Então, quando nós olharmos a humildade e o serviço de Cristo, eles permanecem como um padrão para nós. É um padrão de atitude, é um padrão de ensinamento que nós devemos fazer. Que nós possamos ter uma atitude de ser cada vez mais servos e menos senhores. Nós possamos servir o próximo, amar o próximo e nos sacrificar pelo próximo. E menos venha o meu reino, eu quero a minha vontade, eu quero os meus desejos realizados. Que você, como igreja, possamos olhar para Jesus Cristo, olhar o outro irmão com os olhos de Cristo e caminhar no mesmo caminho juntos, porque juntos somos mais fortes e Cristo nos guia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele pelo qual nós vivemos. Que Deus te abençoe.